gostaria de compartilhar um texto que já é conhecido por você. Já em diversas ocasiões nós compartilhamos sobre esses princípios importantes. Quando nós queremos um exemplo a ser seguido, um exemplo verdadeiro, algo que possa realmente nortear, dirigir a nossa vida, nós nos voltamos para Jesus. Jesus, ele foi, e sempre será o maior e o melhor exemplo a ser seguido. Eu gostaria de compartilhar nessa noite contigo exatamente sobre isso. Jesus, um exemplo a ser seguido. Então há um texto muito conhecido que está em Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Está escrito assim, olha: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o nosso maior exemplo em todas as áreas das nossas vidas. É exemplo na vida financeira, é exemplo no amor, é exemplo no ter empatia com as pessoas, em amar as pessoas. E esse texto aqui, ele começa dizendo no versículo 13, por esse tempo. Qual tempo? Um tempo em que Israel estava debaixo do domínio romano. Então, esse é um tempo que existia uma crise estabelecida em Israel. E por que não dizer na maioria do mundo? Por quê? Porque foi uma época em que os romanos dominaram sobre quase tudo e sobre todos. Então o texto diz, olha, por esse tempo, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Versículo 13 diz, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Eu gostaria de trazer o exemplo de Jesus aqui, é um exemplo a ser seguido, a respeito de posturas que nós podemos tomar em épocas difíceis, em épocas de divisores de água. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de Covid-19, de coronavírus, é um divisor de água nas nossas vidas. Então, isso tem sido dito por tantas pessoas, que o mundo nunca mais será o mesmo depois desse acontecimento. Você sai na rua e você fica assustado, todo mundo de máscara, as pessoas distantes umas da outra. Então, é um tempo de crise. E o texto diz aqui, exatamente por esse tempo. Então, eu gostaria de compartilhar algumas lições que nós podemos aprender com as atitudes de Jesus em um tempo não igual, mas talvez parecido com o que nós estamos vivendo, um tempo de crise. Então, a primeira coisa em tempo de divisores de água, em situações difíceis, que Jesus mostra aqui, é que nós precisamos ter alvos, estabelecer alvos. O texto diz, olha, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então Jesus, ele tinha um alvo. Qual que era o alvo de Jesus? Ele queria que João o batizasse. Ele queria ser batizado por Jesus. Então é muito importante nós entendermos a importância de nós estabelecermos alvos, objetivo, termos um propósito. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Ser batizado. E por que nós devemos estabelecer alvos? Nós devemos ter objetivo, porque eles dão propósito e direção à nossa vida. Naquele tempo, um tempo difícil, um tempo de crise, sabe, Israel estava debaixo do domínio dos romanos, mas Jesus, ele tinha um objetivo. Então o alvo de Jesus era ser batizado. Isso aqui mostra que a importância de termos alvo. Então se você mira em coisa alguma, você vai acertar nada. Então nós temos que estabelecer alvos na nossa vida, alvos em diversas áreas. Estabeleça alvos nesse tempo, alvos de estar mais com a família, alvos de restaurar o altar da família, alvos de restaurar o altar do secreto, do devocional, alvos de ter uma vida mais voltada para aquilo que é eterno e não somente para aquilo que é temporal. Estabeleça alvos na saúde, alvos para ler livros, alvos para ler a palavra. Mas Jesus, ele nos deixa uma dica aqui. Ele estabeleceu um alvo espiritual. Ele queria ser batizado. Nós podemos e devemos ter alvos em todas as áreas das nossas vidas. Mas se tem um alvo que você deve priorizar nesse tempo que nós estamos vivendo, é alvo espiritual. É alvo de aprender mais de Deus.
é alvo de você buscar mais a Deus em oração, de conhecer mais a palavra, de desenvolver uma comunhão mais íntima com o Espírito de Deus. Estabeleça alvos. Nós temos algumas direções a respeito de alvos. Nós temos dito que alvos, é muito importante ter alvos, mas alvos precisam ser claros e definidos. Então defina os alvos que você deseja para esse tempo. Alvos espirituais, alvos ministeriais, alvos familiares, alvos financeiros, alvos físicos. Estabeleça alvos realistas, estabeleça metas que sejam compatíveis com a sua capacidade de realização, mas isso sem excluir a sua fé. Isso sem deixar de lado, de fora, a nossa fé. Então, não estabeleça alvos que não precisem de Deus para ser cumprido. Estabeleça alvo e busque em Deus que Ele te ajude para você realizar. Estabeleça alvos a curto, médio e longo prazo. Estabeleça alvo para 2 dias, para uma semana. Mas estabeleça alvos também para 1 mês, para 6 meses, para 1 ano. Isso é muito importante. E é muito importante você manter os seus alvos vivos. Porque algumas pessoas estabelecem objetivos na vida e eles jogam aquilo para lá, de lado, escrevem num papel. É importante você escrever. Escreva num papel, coloque dentro da sua Bíblia, carregue com você, para que você possa orar, para que você possa declarar, para que você possa profetizar. Mas mantenha os seus alvos vivos, orando por eles, jejuando por eles, declarando a palavra de Deus sobre os alvos que Deus colocar no seu coração. E faça constantes avaliações para saber se você está caminhando para cumprir com o seu propósito, para atingir o seu alvo. O texto diz que por esse tempo saiu Jesus da Galiléia para o Jordão com um propósito, a fim de que João o batizasse. Estabeleça alvos, escreva esses alvos, defina eles e escreva. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, o texto diz, olha, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para onde? Para o Jordão. Era uma distância considerável. Jesus não ia de carro, não ia de moto, não ia de avião, ele ia ou no animal ou a pé. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus aqui, em tempos difíceis, é que nós devemos ter disposição de pagar o preço. Por quê? Porque o que nós vamos alcançar depende da nossa disposição em fazer o que for preciso. O texto diz que Jesus saiu da Galiléia para o Jordão. E eu não acredito que Jesus fez isso simplesmente porque queria sofrer, não. Tudo aquilo que Jesus fazia, ele fazia com um propósito, deixar uma lição, deixar um ensinamento para mim e para você. Jesus poderia muito bem ter dado um telefonema, é claro que eu estou brincando, não existia telefone naquela época, ter enviado uma mensagem, pedido para João Batista ir até onde ele estava, na Galiléia, para ele ser batizado. Porque João Batista faria isso, porque João Batista sabia que a missão dele era preparar o caminho para o Senhor. João Batista faria qualquer coisa que Jesus Cristo pedisse, mas Jesus faz questão de sair de onde ele está, para ir para um outro lugar, exatamente para mostrar para mim e para você, que não adianta só ter alvo, não adianta só ter objetivo de vida, nós precisamos ter disposição para pagar o preço. Por quê? Porque todo alvo, todo objetivo, ele tem um custo, e esse custo não envolve somente dinheiro, ele pode envolver tempo, ele pode envolver energia, pode envolver prazer, pode envolver sono, pode envolver relacionamento. E escute, alguns alvos da nossa vida exigirão mais disposição para alcançarmos. É muito importante você entender isso. Nunca deseje ter ou alcançar o que outras pessoas alcançaram, sem antes descobrir o preço que elas pagaram. Às vezes algumas pessoas desejam estar na posição que uma outra pessoa está, seja no natural ou seja no espiritual. Mas ela não deseja pagar o preço que aquela pessoa pagou. Talvez em momentos que outros estavam se divertindo, em momentos que outros estavam dormindo além do necessário, talvez essa pessoa estivesse treinando, ou talvez ela estivesse estudando, ou talvez ela estivesse ali jejuando. Preste atenção, é importante nós termos alvo, mas é extremamente importante ter disposição para pagar o preço. Tudo na vida, toda mercadoria, ela tem um preço. Então, se você quer algo melhor e maior, você tem que ter disposição para pagar o preço. A terceira coisa que eu aprendo aqui com Jesus está no verso 14, quando ele diz assim, olha, ele porém, ele quem? João Batista, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Eu aprendo a terceira lição com Jesus aqui, num tempo de crise que o mundo estava passando debaixo do governo do Império Romano. Terceira coisa, aprenda a vencer os obstáculos que surgem. Nesse tempo de crise existem muitos obstáculos.
Sabe, talvez a rotina diária é um obstáculo. Talvez o estar o tempo todo com as mesmas pessoas é um obstáculo. Talvez a preguiça seja um obstáculo. Talvez tantas coisas sejam obstáculos para você atingir o seu alvo. Seja qual for o alvo que você estabeleceu. Talvez você estabeleceu um alvo de orar 1 hora por dia, de ler tantos capítulos da Bíblia, de ler um bom livro, de fazer um curso à distância online. Mas você agora precisa vencer esses obstáculos. Por quê? O texto diz assim, olha, ele porém o dissuadia. Ele quem? João Batista. O texto diz, ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. A palavra dissuadir significa convencer alguém ou a si mesmo a mudar de ideia. Então nós vamos perceber aqui que João Batista queria fazer com que Jesus desistisse de batizar. E ele teve uma boa argumentação, mas Jesus ele não parou. Quantos de nós temos desistido de coisas que são propósito de Deus, são alvos que nós estabelecemos em Deus, mas mesmo assim nós desistimos porque os obstáculos surgiram? Quantas vezes que nós paramos a academia, nós paramos um curso, nós paramos uma faculdade, nós paramos tantas coisas porque surgem obstáculos. Ei, sempre surgirão obstáculos nas nossas vidas. Sempre surgirão pessoas tentando nos parar. Sempre surgirão circunstâncias para impedir que nós venhamos alcançar os nossos alvos. E nós temos também um inimigo, que ele vai fazer de tudo para nos colocar prostrado, para nós não avançarmos e cumprirmos com os alvos estabelecidos em Deus. Primeira coisa, então, Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo. Segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus ele tinha disposição para pagar o preço e nós precisamos ter disposição também para pagar o preço. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com Jesus é exatamente a capacidade de aprender a superar e a vencer os obstáculos que surgem na nossa vida. Obstáculos nunca cessarão, eles sempre vão surgir. E nós temos que nos treinar a transpor os obstáculos e não a parar diante deles. A quarta coisa que nós aprendemos aqui está no verso 15. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Tem muitas pessoas que têm alvos na vida, mas não têm disposição para pagar o preço. Tem muitas pessoas que têm alvo, têm disposição para pagar o preço, mas quando surgem as dificuldades, os obstáculos, elas param. Você precisa ter objetivo, precisa ter disposição, precisa transpor os obstáculos, mas a quarta lição que eu aprendo com Jesus é que nós precisamos ter habilidade e sabedoria para não fazer estrago. Por quê? Porque em nome de alvos, em nome de conquista, pessoas têm disposição, pessoas vencem obstáculos, mas elas conquistam o que queriam conquistar a duras penas. Elas deixam um rastro de sangue para trás. Algumas pessoas perdem a família, algumas pessoas perdem ministério, algumas pessoas perdem os amigos porque não tiveram habilidade, jogo de cintura, sabedoria para prosseguir. O texto diz assim, olha, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista admitiu. João disse, não, o Senhor não pode batizar, eu que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. E Jesus com sabedoria disse, João, Jesus responde para ele, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Eu creio que Jesus foi tão amoroso, ele teve tanto jogo de cintura, ele poderia ter dado uma bronca em João Batista, ele poderia ter dito, rapaz, você veio para preparar o meu caminho, você veio para me servir, você vem me argumentar contra mim? Não. Jesus falou com ele, eu acredito que em amor. E o texto diz que João então fez o quê? João admitiu. Querido, nós precisamos não somente ter alvos para vencer na vida, para superar as crises. Nós precisamos não somente ter disposição, precisamos não somente transpor os obstáculos que surgem, mas nós precisamos ter habilidade, jogo de cintura e sabedoria para conquistarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, sem deixarmos rastros de sangue para trás, sem deixarmos a nossa família para trás, sem deixarmos os amigos de igreja, os nossos líderes, não deixar nada para trás. A quinta coisa, quinta e última, é que o versículo 16 diz, batizado Jesus. Conclua ciclos. O texto diz que, batizado Jesus,
Jesus tinha um alvo. Qual era o alvo? Ser batizado por João. Jesus agora é batizado. Ele nos ensina aqui essa última lição. Qual é? Conclua ciclos. Vá até o fim. Por quê? Porque muitas pessoas elas sofrem da maldição do eu quase consegui, eu quase cheguei lá, eu quase venci, eu quase fui, eu quase fiz. Não, Jesus ensina que ele é batizado, ele concluiu ciclos. Tem pessoas que vivem abrindo portas e janelas em todos os lugares, mas não fecha. Aprenda a fechar, concluir as coisas. Aprenda a ir até o final. E o texto diz... Eu quero concluir agora e depois fazer uma oração. O texto diz que batizado Jesus, ele saiu logo da água. E ele diz que 3 coisas aconteceram quando ele saiu da água. A Bíblia diz, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de uma pomba, e uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quando você atingir os seus alvos, os seus objetivos, não fique parado naquilo que você conquistou. Quantas pessoas que paralisaram a sua vida, ficaram petrificados, porque formaram, porque foram ordenados pastor, porque casaram, o alvo era casar, casaram e parou, não evoluiu. O alvo era passar num concurso, passou e não evoluiu, ficaram estagnados. Saia da água. O texto diz que saindo Jesus da água, saindo ele logo da água, os céus se abriram. Quando nós saímos logo da água e tomamos essa atitude, depois de concluir algo que Deus colocou nas nossas vidas, os céus se abrem. Céus abertos é sinal de bênção de Deus. Os céus foram abertos por Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu declaro um tempo de céus abertos, independente de situação contrária. Mas o texto diz também que o Espírito de Deus veio sobre ele. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos leva. A Bíblia diz que nos leva a lugares que nós jamais imaginaríamos chegar. Porque o Espírito Santo veio habitar em nós. E o texto diz que veio uma palavra de Deus dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus fala conosco. Quando nós saímos logo da água e tomamos uma posição, os céus se abrem, o Espírito vem sobre nós e vem uma palavra do Pai. Que Deus te abençoe,